Alexandre Santástico aqui no Varanda Futebol Debate. Informação importante sobre o Transferban. O Krasnodar recusa a proposta do Santos Futebol Clube de parcelamento e pede 21 milhões de reais pelo pagamento da dívida envolvendo o caso Cueva. Informação trazida há pouco pelo colega Wagner Frederico. O Santos, portanto, se quiser evitar um novo Transferban, terá que pagar 21 milhões de reais à vista para o Krasnodar até o dia 26 de março. O Santos, portanto, agora numa sinuca de bico danada. Talvez isso explique o fato de o Santos não ter sido agressivo nesta janela. Informação importante: o Santos não teve a proposta aceita pelo Krasnodar, terá que pagar 21 milhões de reais ao clube russo até o dia 26 de março. Mais uma fechada de porta do Krasnodar e, claramente, devido à inadimplência, devido ao histórico do Santos Futebol Clube, o Rueda sentou com o clube russo, firmou um parcelamento, não pagou o parcelamento que de fato tratou e agora o clube russo fecha a porta do Santos, quer o valor à vista. O Santos tentou envolver jogadores, tentou colocar Morelos na negociação, tentou colocar Messias na negociação, mas o clube russo não aceitou. Alexandre, péssima notícia para o Santos Futebol Clube, 21 milhões de reais que precisam ser pagos nos próximos 19 dias, Alexandre. Marcão, péssima notícia. Infelizmente, a gente sabe que o clube russo, ele tá no direito dele, né? Infelizmente foi feito um acordo, não foi cumprido pelas péssimas gestões que passaram no Santos Futebol Clube, em especial, eu friso a última, né? Então, por qual necessidade o Krasnodar ia querer receber esse valor parcelado? Não tem motivos. Não tem motivos, eles não dependem do dinheiro, eles não dependem do dinheiro parcelado. Então, eles estão vendo que o Santos, nos últimos casos que teve com relação à FIFA, o Santos ele teve que pagar à vista, né? Então, para eles é muito mais vantagem aí deixar segurar esse processo até o Santos conseguir pagar e o Santos entrar no Transferban. O maior prejudicado disso é o próprio Santos. Então, para o time russo, não tem impacto algum. E não tem motivo também para eles aceitarem o parcelamento. Infelizmente, Marcão, o Santos ele vai pagar ainda, não só nesse caso, em outros casos também, é muito caro por conta de más gestões que aconteceram no clube, né? E pro último que pregou austeridade financeira, pro último que pregou o cuidado com o caixa do clube, vamos focar nas contas, deixa o futebol um pouquinho de lado, não vamos cair, mas não vamos ganhar, mas vamos focar nas contas. Olha aí, não ganhamos, caímos e não pagamos ninguém. Então, infelizmente, Marcão, o Marcelo Teixeira tem mais esse pipinaço, esse abacaxi pra poder descascar na Vila, viu? Não vai ser fácil, não. Elias Cabrini Russo, notícia complicada para o Peixe, depois de ter que pagar 4,7 milhões para o Fabian Bustos, também de uma herança do ex-presidente Andrés Rueda. Agora o Santos terá que pagar mais 21 milhões de reais para o Krasnodar e não tem qual é, Elias, não tem parcelamento, não tem carnê, não tem jogador envolvido, é no cash, Elias. La Plata, tem que pagar nota em cima de nota, Elias Russo. Marcão, é revoltante isso, né? Porque o que o presidente anterior falou praticamente os 3 anos falando do Transferban que ele pegou aí. E olha o que esse cara faz, deixando uma dívida de curto prazo de 65 milhões, 2 Transferbans, é brincadeira como que esse cara ainda é agraciado com título de conselheiro nato, Marcão. É revoltante, porque além da incompetência, a maldade que esse cara fez com o clube, não é possível que ninguém vai fazer nada para tirar esse cidadão de dentro da Vila Belmiro. Esse cara está enraizado ali, não pode, alguém tem que fazer alguma coisa, porque o que esse cara fez com o clube, eu acho que ainda pode vir outras coisas ruins pela frente aí, Marcão, porque o cara fez tanta besteira, tanta porcaria ali, que, sabe, ele não poderia sequer pisar na calçada da Vila Belmiro. Então, realmente, fica difícil para o Santos agora, né? Como que você vai conseguir, na situação financeira que o clube está, arrumar esses 21 milhões para pagar à vista para o Krasnodar? Então, realmente, sabe, é de deixar o torcedor revoltado. Esse cara não tem que pisar na Vila Belmiro nunca mais. Tá aí uma notícia complicada, uma notícia difícil, porque o Santos, perceba, né? O Santos numa situação muito delicada financeiramente e é um dinheiro que o Santos vai precisar, muito provavelmente, recorrer
a um empréstimo bancário, a um funding, né? Ou o Santos vai, de alguma forma, deixar o Transferban acontecer, e aí, quando tiver uma receita, né, desse tamanho, o Santos vai lá e paga. O que, de fato, ter um novo Transferban, Santástico, não me parece ser positivo, porque, mais uma vez, você expõe a marca Santos, primeiramente a FIFA, né? A FIFA, me parece que a todo momento tem um caso do Santos para analisar, e é uma pena, né? Porque o Santos realmente tem uma dívida muito menor do que outros clubes do futebol brasileiro. Vamos colocar o Corinthians, né? O Corinthians deve quase 2 bi. E eu não vejo a marca do Corinthians sendo exposta desse jeito. O Atlético Mineiro deve uma fortuna. O Atlético Mineiro deve quase 2 bi. Eu não vejo o Transferban para o Atlético Mineiro, né? Então o Santos, que deve aproximadamente 600 milhões de reais, todo mês o Santos está com o seu nome exposto na FIFA e no futebol mundial. É uma pena realmente, volto a dizer, né? A gente cobra punição severa a Rueda e a Jatene, a essa dupla que acabou com o Santos. É preciso dizer sempre, cobrar punição severa a Rueda e Celso Jatene, que foram irresponsáveis, foram 2 elementos que colocaram o Santos nessa situação. Fantástico, a gente se preocupa com a situação financeira do Santos, né? Por mais que esportivamente o Santos esteja indo bem, é muito dinheiro para você, de alguma forma, pagar, sabendo que as receitas do clube estão caindo muito por conta da questão esportiva, né? Porque, veja, o Santos está somente com o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro pela frente. Não tem como fazer milagre. Talvez force o Santos a fechar com uma Perimet, force o Santos a jogar mais partidas aqui em São Paulo, porque precisa fazer dinheiro para pagar esses compromissos. Com certeza, o Santos precisa urgentemente de arrecadação. Isso mostra, né, Marcão? Eu vou até fazer um elogio e deixar uma crítica não, mas um alerta, né? A gestão do Marcelo Teixeira, mais uma vez eu volto a frisar que tá de parabéns por estar tentando resolver os problemas e contratando jogadores para o Santos, sem culpar a última gestão, mas o meu alerta é o quê? Não culpar a última gestão, como eu volto a falar, não culpar a última gestão pelo que não está acontecendo agora, não significa fechar os olhos para a última gestão. Então, Rueda precisa ser investigado. Rueda precisa passar pente a fino em tudo que o Rueda ele fez no Santos. Por quê? O Rueda não pode passar impune de tudo que ele fez. O Rueda precisa explicar muita coisa. Tem muita coisa no Santos que tem uma interrogação gigantesca. Então não podemos fechar os olhos, não culpar, não fechar os olhos. Então é ótimo que o Marcelo Teixeira está conduzindo o campo e está tentando resolver esses problemas do Santos com as receitas que o Santos tem, as poucas receitas que o Santos tem, mas também ele não pode fazer vista grossa para o que passou. O Santos precisa urgentemente de uma auditoria para entender o que aconteceu em 3 anos de gestão de Rueda. Porque o que ele fez foi um crime no Santos. Opa! Vendeu jogadores que ele vendeu, pelo preço que ele vendeu. David Washington foi um absurdo. David Washington foi um crime. Inclusive, eu vi uma entrevista do David Washington pro Cartoloco. E, poxa, é triste. Deu dó, não deu? Deu dó. Pô, o olho enche d'água. É verdade. Porque era o menino que era pra estar aqui usando a camisa 9 hoje. Só de saber que a gente não comemorou praticamente gols do David Washington, a gente não vibrou com o David Washington, não comemoramos um título com o David Washington, o cara não vendeu camisa. Absurdo, né? Ele não criou vínculo, Marcão. Tem torcedor que não sabe o potencial do David Washington, porque ele não teve vínculo nenhum com o Santos. Então, realmente, o senhor Rueda precisa ser passado a limpo, precisa ter uma auditoria no Santos. E a gente vê, Marcão, o Santos entrando em Transferban, dívida sendo cobrada, como você comentou, Corinthians deve muito mais, Atlético deve muito mais. Eu não digo nem o Atlético, eu digo mais o Corinthians, por quê? Muitas empresas olham o poder de arrecadação, não olham a dívida. Claro que o Corinthians tem um poder de arrecadação maior do que o Santos, né? E uma dívida maior também. Então é natural que algumas dívidas menores, teoricamente, de um time que deve menos, é um pouco mais cobrado pelo poder de arrecadação também não ser tão grande quanto o Corinthians. E é claro, o Santos não tem a arrecadação que o Corinthians tem. E não terá nunca. E não terá nunca. Porque o Santos não tem bilheteria que o Corinthians tem, o Santos não tem a TV que o Corinthians tem, não tem o patrocinador. Não tem, gente. Não tem. Não adianta tampar o sol com a peneira aqui. Então é óbvio, já que esses clubes que têm dinheiro a receber do Santos, tá vendo que o Santos tá entrando no Transferban e tá pagando, é natural que eles venham com os 2 pés no peito querendo receber também. Calma aí. Opa! Marcão, se eu devo pra você e devo pro Elias,
Eu te pago, eles não vão me cobrar? Com toda certeza. É óbvio que eles vão me cobrar. Com Então, toda assim, certeza. é natural. Eu vou ali que ali é a fonte, né? É natural que isso aconteça. Então, o Santos vai sofrer muito, Marcelo Teixeira vai sofrer muito. Por isso que o Santos, gente, precisa arrecadar mais. Precisa jogar em São Paulo, precisa vender mais caro o teu bilhete, precisa vender mais camisa, precisa de sócio torcedor. Então, o Santos precisa disso, da torcida nesse momento. Ó, tem uma informação, aliás, deixa eu mandar um abraço pro Wagner Frederico. Grande cara, hein? Espetacular. Aliás, vou pedir pra galera curtir o Varanda Futebol Debate que prestigiem lá o Wagner Frederico. Tá fazendo um grande trabalho. O Wagner me mandou aqui, o Wagner tá na audiência, né? Eu dei o crédito pro Wagner pela informação, que é em primeira mão do Wagner Frederico, que o Santos terá que pagar à vista o valor para o Krasnodar. E o Wagner me trouxe uma informação seguinte, ó. O Santos fechou com a Libra, a gente já trouxe essa informação na semana passada, mas hoje o contrato foi assinado, né? Lembrando que o Santos cede os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para a Globo de 2025 a 2029, e o Santos vai receber cerca de 45 a 50 milhões de reais da Libra nos próximos 10 dias, né? Então, esse valor que entraria, claro, para o Santos talvez pagar os compromissos do fluxo de caixa, do dia a dia, vai ser utilizado, Elias Russo, justamente uma grande parte desse valor para pagar a dívida com o Krasnodar. Então tá aí, o Santos tem um problema, mas também em paralelo já existe uma receita para entrar, que é justamente da Libra, de 45 a 50 milhões de reais nos próximos dias, Elias, justamente para pagar os valores do Krasnodar. Talvez, Elias, o Santos consiga evitar o transfer ban, Russo. Marcão, primeiro mandar um abraço pro Wagner Frederico também. O pessoal sabe o quanto esse cara é bom, né? Trabalha sério também. Mas realmente, além disso, Marcão, ainda foram antecipadas as receitas do Campeonato Paulista e da Brax de 2025. Olha a irresponsabilidade desse ex-presidente. Então, como o dinheiro que o Santos poderia estar aplicando agora na contratação, em reforços, né, para o elenco, para a Série B, que assim, a gente sabe que vai precisar. Esse elenco do Santos está fazendo um bom trabalho, mas é curto o elenco, precisa de algumas peças de reposição. E como é que o Santos vai fazer? Ele já perde credibilidade no mercado, né? Por que o Krasnodar não quis renegociar essa dívida, parcelar novamente? Porque o presidente anterior já fez essa besteira aí de pagar uma parte e não honrar com o resto dos compromissos. Poderia ter sido resolvido isso ao longo desses 3 anos aí. Infelizmente, por incompetência ou por maldade, o cara não fez isso. Agora, como que o Santos vai fazer? Você tem muitas despesas também. É claro que o atual presidente, o Marcelo Teixeira, está fazendo um trabalho muito bom no futebol e na parte financeira também, né? Mas o cara não pode fazer milagres. Porque como que você pode esperar uma contratação de um jogador de qualidade com um time nessa situação? Até porque quem tem jogador para vender não vai confiar no Santos também, que vai receber do Santos, né? Exatamente. Fantástico, Elias Russo. A pergunta que não quer calar, já vou abrir o WhatsApp para a galera mandar mensagem também. Dá para entender por que o Santos, nessa reta final de transferência, de mercado, o Santos foi mais cauteloso? Acho que dá para entender pelas questões envolvendo Bustos e agora